vertentes dessa área que deu nascimento à Mãe Preta. Nós temos como eles chamam, uma lenda de matriz indígena, né, e uma lenda de matriz afrodescendente, né? Então a mãe Goixinha, o Goigoim, Goigoim quer dizer erva mata, ela passou, não tenho dados, mas ela passou pelos mesmos problemas, sofrimentos da Mãe Preta, mas sumiu. As duas aparentemente começaram a entrar no imaginário de Passo Fundo, a lenda indígena e a africana, mas quem prevaleceu foi a lenda da Mãe Preta. E aí é compreensível, né, de repente, porque na justa proporção que a cidade evoluiu, a sociedade evoluiu, os povos originários foram deixando escanteado de lado, e mal ou bem os sul-africanos começaram a ter um protagonismo cada vez maior. Então eu acho que por aí é que se justifica por que a lenda da Mãe Preta vigorou, né? Segundo a Goigoim, ela também perdeu o filho com a Mãe Preta. Ele saiu do ambiente que estava e nunca mais voltou. E aí ela começou a chorar, a Goigoim, que o urubu-rei a transforma num pé de milho. E quando foi arrancado esse pé de milho por uma pessoa, surgiu o córrego, que seria da mãe indígena, mas que é da Mãe Preta. Então, com relação às lendas, eu fiquei com a Mãe Preta nesse sentido. Vocês conhecem toda a lenda, né? Não preciso entrar nela. Eu preciso dar uma pinceladinha. Eu conheço. O que eu escrevi? É bom, é bom. Da gente pegar. O que eu escrevi? Que a Negra Mariana, né, sai como os tropeiros lá de Sorocaba, né? O namorado dela era um escravo, estava acorrentado, apanhando, e aí ela um dia, de noite, ela consegue tirar o namorado dela daquelas amarras, daqueles ferros, e vai no meio do mato, né, e para se livrar daquela tortura. Aí ela encontra um acampamento de tropeiros, os tropeiros de mula que vinham sempre, passavam aqui pelo Passo Fundo, vinham para a Argentina buscar gado, sul da Argentina, lá do Uruguai. Isso aí é outra história. Elas pegaram carona com esses tropeiros. Aí tem umas loucuras que eu escrevo, né, que ela perdida de noite, foi orientada pelos olhos brilhantes de uma onça que ensinaram o caminho. Quando ela se assustou, de repente surgiu um bando de vagalume iluminando onde é que ela devia ir. Enfim, ela veio para o sul com os tropeiros. Os tropeiros seguiram e ela ficou, ela e o negrão dela ficou sobrevivendo aí, até que foi convidado pelo Cabo Neves, que foi o primeiro morador oficialmente branco aqui, lá de 1800, não sei quanto, 830, sei lá. Convidada ou capturada de ser escrava dele? Não, estou dizendo a minha avaliação. A tua versão. A minha versão. Tá. Porque há duas versões com relação a ele. Teoricamente, ele não precisava capturar mais ninguém, porque ao redor ele comandava com o olhar. Os caras respeitavam ele. Era Cabo Neves, era soldado, então não precisava estar. Tá? Então eu fui por esse viés. Daí a Mãe Preta foi um funcionário dele, morador negro do Cabo Neves, disse: vai para lá. Ele exige obediência, mas ele não é violento, desde que você
E ela foi. Aí ela se tornou uma cozinheira fantástica e tal, e casou com o rapaz que ela tinha fugido desde Sorocaba, em São Paulo, da região de Sorocaba. E casou com ele e teve um filho com ele, né? E um dia, nesse meio tempo, né, ela não estava grávida ainda e a mãe a mãe branca de um dos que morava com o Cabo Neves, teve um filho e ela ficou doente. E aí precisava amamentar essa criança. E ela amamentou uma criança branca. Foi essa criança branca que um dia olhou e disse: é a mãe preta, que a mãe teria estabelecido essa relação. Logo em seguida, nasceu o piá dela, e aí ela também amamentou no peito. E um dia o namorado, o marido dela, foi ajudar um visitante a adentrar a mata para buscar uma região que queria, não me lembro o que era, e volta lá com ele, o marido da mãe preta nos braços. O índio tinha matado ele naquela. E aí a mãe preta quase enlouqueceu, né, com essa história. E algum tempo, logo em seguida, algum tempo depois, chega uma senhora idosa, indígena, com uma criança. Ela, a mulher indígena, quase pele e osso, e a criança também quase pele e osso. E estende para ela amamentar essa criança. E a mãe preta amamentou a criança. Só que mais tarde ela foi descobrir que essa criança era filho do índio que tinha matado o marido dela. Então ela achou que era coisa dos céus. Né? Eu faço toda uma viagem aí sobre água, sobre a mãe África. E esses três filhos, um branco, um indígena e um preto, na minha mente surgiu porque lá atrás eu li alguns trabalhos sobre como o mundo foi colonizado. E um dos trabalhos diz que quem ocupou o mundo, colonizou o mundo, foram africanos. Eles saíram do norte da África, foram caminhando, e na medida que iam se afastando do sol escaldante, com o tempo, isso é milhares e milhares e milhares e milhares de anos, eles foram embranquecendo. Mas nós todos seríamos descendentes de africanos. Eu não vou demorar muito nisso, mas eu li um montão de textos nesse sentido, e não são poucos os cientistas que dizem que descendemos do macaco, o africano é o primeiro ser humano deles, e foi eles que colonizaram a Terra. Aí, a mãe preta cuidou, fez esses três, e eu, para mim, foi uma espécie de reconhecimento, porque o jornalismo me ensinou uma coisa terrível: como é subjetiva a postura racista, como ela se dá. Eu acho que é até um processo de uma parte de desconhecer. Na minha mente nunca sai um dia que, quando nós todos saímos de Sarandi e fomos para Palmeira, e um filho da tia Cleli, não, a Cleli era filha da tia, entrou correndo dentro de casa, porque ele tinha 6, 7 anos, ele tinha visto o primeiro negro da vida dele. E a tia, depois ela me contou que ela tinha sido orientada que a realidade de Palmeira era diferente da realidade de Barra Funda, do Augusto, daquelas Sarandi, daquela região, e tinha negro lá. E que ela não tinha que estar fazendo discriminação. E aí a tia disse para ele: é gente igual a nós, não se preocupe. E o guri, Valdir,
não sei se ele está vivo hoje, ficou uma temporada na frente da casa, no arrabaldo. Quando passou o negro de novo, ele correu e pegou no braço dele assim e disse assim: é verdade o que a minha mãe disse? Que vocês são gente igual a nós? Então o que eu quero dizer com isso? Está muito arraigado na gente por uma série de coisas isso. E isso me levou a fazer essa história da Mãe Preta. Aí